Bom, primeiramente, perdão essa bagunça aí atrás, eu tô tentando organizar minha vida ainda, mas é isso. Salve seus brisa, beleza? Meu nome é Rafael Manhães e esse é mais um Brisando Ideias. Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Pois é. Mas devido às atuais situações e acontecimentos, eu decidi vir aqui falar um pouco sobre esse ocorrido do Monark e tudo mais. Dessa vez o Monark levou na cara um direto para entender que existe limite na liberdade. Muito doido isso, né? Que paradoxo. Liberdade e limitação. Paradoxo louco isso. Sim, mas citando a Bíblia aqui, né? Da qual eu não tenho muita crença, né? Mas é uma frase muito importante que diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer tudo, mas eu não devo fazer tudo, porque isso é fato. Algumas coisas têm limitações. No podcast onde estava sendo uma troca de ideias do Monark, o Igor, a Tabata Amaral e o Kim Kataguiri. Inclusive o episódio foi até tirado do ar por conta, né, da fala do Monark, que foi defendendo a criação de um partido nazista. E isso repercutiu pesadamente. A galera caiu de peso em cima, com razão, obviamente, porque é uma ideia totalmente absurda e criminosa, porque é um crime defender qualquer tipo de possibilidade de ideia nazista, sabe? O Monark, ele tem uma postura muito extrema liberal, sabe? Pode tudo, faz tudo que você quiser, você não deveria ser preso por causa de dizer tais coisas, de fazer tais coisas. E ele não entende que a liberdade tem que ter limite. Como eu falei no início, é uma frase totalmente paradoxal, estranha e doida. Não é liberdade acabar com a liberdade de alguém. O nazismo, ele não é simplesmente uma ideia. O nazismo, ele é uma forma de enxergar as coisas eliminando outras. Que é enxergar a humanidade como sendo perfeita somente aquele padrão, que é aquela coisa toda do ariano, tudo mais, tá ligado? Então, todo o resto é resto. E o resto a gente elimina. A gente quer criar uma sociedade totalmente perfeita. A gente não quer negros, a gente não quer judeus, a gente não quer gays, a gente não quer aleijados, tudo mais. O projeto do nazismo não é algo que a gente vê em partido, seja lá de qual lado for, tá ligado? O que o Monark cometeu foi um crime, defender esse tipo de possibilidade de um partido surgir, até porque um partido desse, ele simplesmente não é, como eu falei, não é um projeto político, não é Lula e Bolsonaro, que tá totalmente, você vê que são opostos de visões. Tudo bem que o Bolsonaro tem um autoritarismo dele e tudo mais, mas ele não mandou matar petistas quando ele assumiu a presidência. Assim como o Lula não mandou matar as pessoas que eram opostas à ideia dele. Isso é o jogo político. Isso é o respeitável. Isso é aquilo que a gente vê acontecer e tudo bem, tá de boa. Vai criar um partido que pensa de tal forma. Beleza. Agora o nazismo não. O nazismo não é simplesmente uma ideia política, um projeto político. É uma ideia de idealização, personalização da sociedade num olhar totalmente racista, xenofóbico, homofóbico e tudo mais. Que vai chegar ao poder, ele vai ter o partido dele ali, que você, né, defendeu que exista, né, Monark? Ele vai chegar no poder e aquilo vai fazer com que ele tenha o poder não de somente calar a oposição, mas sim matar, transformá-los em escravos de trabalho ali e tudo mais, quando simplesmente não precisar mais, adiós. Assim foi o Holocausto. E assim aconteceria com o mundo inteiro se o nazismo, por exemplo, tivesse vencido a guerra. Hoje, não poderíamos ter essa ideia de
o que podemos ter liberdade de dizer ou não? A gente não teria esse questionamento. Não existiria nem nós, tá ligado? Porque pra eles a gente não seria perfeito, a gente não seria os arianos ali, né? A gente já estaria morto há muito tempo, filho. A gente nem teria possibilidade genética de chegar aqui, porque nossos avós e tudo mais já teriam morrido. Então, o nazismo é isso. O nazismo, ele é o que há de mais escroto, extremo, genocida, excludente, cruel, psicopata que você pode imaginar. Isso é o nazismo. Então não existe qualquer liberdade em chegar e falar que esse partido seja possível, porque isso é empoderar uma galera que, infelizmente, velho, nos últimos anos no Brasil cresceu pra cacete o número de atos, né, neonazistas. Então, aqui na minha cidade mesmo, porra, perto do trampo meu, foi preso esses dias um cara cheio de fotos do Hitler, tudo mais, bandeiras nazistas, foi preso. Isso tem crescido cada vez mais no Brasil, obviamente, com todo esse incentivo, esse empoderamento que tem do extremo, que a gente vê acontecer nesse atual governo Bolsonaro. Ele é um governo do extremo e da extrema direita, do qual o nazismo também tem uma proximidade muito maior. Essa galera se empoderou cada vez mais com essa ideia extremista do Bolsonaro. Vamos exterminar a petezada, tá ligado? Arminha, tudo mais. Os fins justificam os meios. Isso é a ideia de banalizar a vida. Isso é o pensamento do atual governo. Mas não é sobre o atual governo que eu quero dizer. Apesar dele ter, de fato, grande participação nesse crescimento que há desses discursos, tudo mais, dessas pessoas ganhando cada vez mais confiança em dizer aquilo que elas acreditam, naquilo que é mais bizarro e cruel de dentro delas, sabe? Eu já tive a desonra de ver perfis de pessoas da minha cidade que têm envolvimento com essas ideias toscas mais do integralismo, né, que é o nazismo brasileiro. Tive a desonra total, tá ligado? De chegar a olhar o perfil dessa pessoa, ver foto do Hitler, tá ligado? E não pensar, mano, só acho que um sniper resolveria o problema. Mas enfim. Então, quando você fala de nazismo, você não está simplesmente defendendo uma ideia de uma forma política diferente de pensar. Não é uma coisa do PT e PSDB, sabe? Não é uma divergência assim. Não é um partido a mais para poder fazer uma oposição somente. Esse partido, chegando ao poder, né? Foi assim, inclusive, que Hitler chegou ao poder, né? Foi democraticamente que Hitler chegou ao poder, tá ligado? Seria a mesma coisa aqui. Então, defender que exista a possibilidade de um partido nazista não é simplesmente defender a liberdade do outro. A liberdade termina onde a liberdade do outro começa. Então, você defender coisas que acabam com a liberdade do outro, isso é muito mais do que simplesmente uma opinião. É um crime. O monarca, ele simplesmente não somente cagou pela boca, ele literalmente cometeu um crime. Então, ser desligado do Flow foi mais do que necessário. Tudo bem que tem aquela coisa toda, né, de porra, mexeu no bolso dos caras, pá. De fato, mexeu pra caralho no bolso deles, com certeza, porque como que as marcas vão querer estar próximo de um lugar onde defende a existência de um partido cruel, racista, xenofóbico, homofóbico e tudo que há de mais cruel e lixo que você pode pensar. Nenhuma marca quer estar perto disso. Então, agora na prática, ele vai entender que ele tem a liberdade de falar o que ele quiser, isso de fato. Todo mundo tem. Agora, você tem que arcar com as consequências dessa liberdade. Não acho de fato que o monarca seja um nazista. Eu só acho que ele seja uma mente muito mimada. Mimada. Que é essa mentalidade liberal máxima aí que tem, né?
de achar que literalmente existe uma liberdade absoluta pra tudo, tá ligado? Não é simplesmente você defender a legalização da maconha, por exemplo, de você defender o aborto. Isso é liberdade individual. Isso é liberdade da qual não vai ferir ninguém, senão a si próprio. Então, quando a liberdade tá assim, tá de boa, tá seguindo o fluxo dela, mano. É isso. Agora, quando ela se depara com a liberdade de alguém, aí ela tem que ser parada na hora. A liberdade do seu corpo acaba quando o seu corpo quer ferir a liberdade do corpo de outra pessoa. O nome disso é estupro. É sobre isso. É sobre liberdade real. Liberdade de ser. Liberdade de você poder falar. Você defender a proibição do nazismo de qualquer forma não é simplesmente você acabar com um tipo de liberdade. Porque o nazismo não é liberdade. O nazismo, ele é autoritarismo, ele é genocídio, ele é morte, ele é opressão, ele é retirada de liberdades. A gente tem que ser intolerante com a coisa que é intolerante. Não tem como a gente tolerar o que é intolerante. Não tem como tolerar o que é intolerante. Essa é a consequência da fala que você tem, porque a sua fala, por isso algumas coisas têm que ser limitadas de falar. A liberdade de você expressar deve ser defendida a todo custo. Só que você tem que entender que há consequências para o que você fala. Porque algumas coisas que você fala simplesmente não ficam na fala. Elas acabam tendo um reflexo na vida real. Então, por isso que algumas coisas são limitadas, proibidas, tudo mais, como injúria, crimes de ameaça, tudo mais. Tudo isso tem a limitação por isso, porque não é simplesmente uma fala, você não simplesmente vai expressar aquilo. Aquilo vai ter um poder. Então o racismo precisa ser criminalizado, porque a ideia racista, ela não somente é uma ideia, ela é um ato de você chegar e falar que aquela outra pessoa é inferior por causa da cor da pele. Esse ato fere e mata pessoas pra caralho todos os anos, todas as horas. Então essas ideias precisam de fato ser proibidas de serem ditas, de serem expressadas, e essas pessoas precisam ser punidas por isso. É a mesma coisa com o nazismo. O nazismo não é simplesmente uma ideia, ele é um ato de excluir e eliminar pessoas que não se adentram, né, aquela ideia do que é o ser humano perfeito para a ideia nazista, sabe? Então, Monark, agora você se fudeu pra porra, mano. Eu não queria estar na sua pele, de fato. Agora você arque com as consequências da sua fala. O Monark, porra, parece que baixou o Olavo de Carvalho nele, tá ligado? Mano, o bicho só fala merda, velho. Eu já tentei relevar pra caralho muita coisa que ele falou, sabe? Mas, mano, chegou uma hora que eu não aguentava mais. Acho que o Flow vai, de fato, sofrer um baque agora, né? Com a saída do Monark e tudo mais. Talvez muito hater dessa galera que flerta, né? Com esse extremismo e tudo mais. Mas acho que vai dar a volta por cima, assim. E os projetos, né? Do estúdio Flow. O Vênus, Ciência Sem Fim. Então, acho importante demais a existência, sabe, dessa plataforma, dessa empresa, tudo mais. O debate de ideias que traz, enfim. Eu espero que isso tenha sido de crescimento para todos, inclusive para o Monark, que ele possa entender a necessidade de limite, que é falar o que você quer falar, tudo mais. É isso, eu espero que o Flow possa continuar levando pessoas de ideias super, hiper, megas opostas de tudo mais, mas que essas ideias não sejam de eliminar as pessoas, porque isso é uma ideia nazista. É isso. A liberdade, ela tem que ter limite. A liberdade, ela não é algo que você acaba com ela
ao defender o limite dela, sabe? Porque as pessoas pensam isso. Ah, você vai defender que fulano não pode simplesmente dizer que é nazista. Você vai simplesmente prender ele porque ele está dizendo que é nazista. Mas é óbvio, toda ideia que quer eliminar algo que seja diferente é uma ideia que deve ser criminalizada, que deve ser proibida e caçada. Hitler e Olavo de Carvalho estão no mesmo local, inclusive, sentando no titio Satã. Mas enfim. Hitler e Olavo de Carvalho estão no mesmo local agora, sentando no titio Satã. É isso. Tenham consciência cada vez mais de entender que liberdade não é absoluta. A liberdade existe um limite. A liberdade que você tem vai acabar onde começa a liberdade do outro. Obviamente a gente tem que lutar por aquilo que não tem lógica ser limitado. Como eu falei das situações da legalização, por exemplo, da maconha, porque é uma questão pessoal, o aborto é uma questão totalmente pessoal, não vai ferir outra pessoa. Então, de fato, essas liberdades a gente tem que lutar. A gente tem que lutar para alcançá-las. E é isso, a sociedade é uma luta. A sociedade, ela vai sabendo ali, começando a questionar, pô, tal coisa é proibida, mas por que é proibido, filho? Não pode legalizar isso aí, doido. E assim a luta acontece. E muita coisa a gente avançou por causa disso, por causa dessa conscientização. E conscientização não é defender aquilo que já foi experimentado e deu muito errado. É isso. Vamos sempre em frente. Se aparecer nazista no caminho, a gente só passa por cima. É isso. E é isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sobre isso. Olha eu, um ateu, citando Bíblia. Ok. Bom, tá bom, já acho que eu já passei a mensagem que eu queria passar. Novamente, perdão aí a bagunça. A vida está uma bagunça. Mas é isso, ó. Valeu quem assistiu até aí. Deixa seu like, seu dislike. E até o próximo vídeo aí, que eu não sei quando que eu vou gravar de novo. Eu não vou ficar prometendo. Mas é isso, alguma hora eu vou gravar de novo. Agora eu vou ter mais tempo. Mas só gratidão aí a todos que assistiram até aí. Deixa um comentário, um acréscimo aí na ideia, tudo mais. Obviamente tem muita coisa a ser dita, mas bora interagir. Deixa suas visões aí, tudo mais. E é isso. Valeu. Fui.